Olá. Em dois vídeos anteriores a esse, eu falei sobre Lean, fiz uma espécie de introdução ao conceito, e agora eu vou entrar no detalhamento um pouco maior do conceito em específico, tá? A gente viu lá no primeiro vídeo dessa série sobre Lean, sobre a ideia de maximizar valor, né? E a gente falou sobre a busca da perfeição, que é a melhoria contínua, né? A especificação de valores, o mapeamento para identificar o valor do nosso produto, o fluxo contínuo e a produção puxada. Que são os cinco princípios ou os cinco pontos principais onde nós buscamos reforçar essa ideia de Lean dentro das organizações. Depois eu apresentei para vocês os 8 desperdícios e agora eu vou falar em específico do conceito de Lean. De novo, eu vou colocar aqui Lean é igual a enxuto, né? Isso acho que todo mundo já sabe, todo mundo já entendeu. E aí nós temos o quê? A relação dos cinco principais elementos, né? Cinco pontos principais, que eu comentei agora há pouco, né? Nós vamos ter os 8 desperdícios, que são o que a gente desperdícios que a gente vai estar buscando sempre a eliminação, né? Fazer com que eu não tenha dentro do meu processo produtivo esses 8 desperdícios, ou pelo menos grande parte deles, né? Agora, o detalhe mais importante é como é que eu vou fazer isso, tá? E aí nós temos dois caminhos principais no meu entendimento, tá? Eu vou fazer uma separação aqui. Isso que eu falei agora é o conceito base do que nós vamos estar entendendo no decorrer, né? Fazer algo assim, só para chamar atenção. E é o que eu, mais ou menos, de forma muito resumida, falei nos vídeos anteriores, tá? Mas quando nós falamos de Lean, nós estamos falando de filosofia, tá? Lean classifica-se como uma filosofia. O que significa ser uma filosofia? Quando eu falo de filosofia, o que é filosofia? Sociologia. Filosofia, estudo do comportamento humano. Filos, estudo do homem. Filosofia, estudo do homem. Bom, e daí? O que isso tem a ver com Lean? Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu uso muito nos treinamentos, nas formações, e vocês vão perceber que faz todo sentido. Quando nós falamos em filosofia, quando nós falamos em comportamento, significa que a filosofia por si só é algo muito pessoal, né? Se vocês forem pensar assim, a minha filosofia de vida, qual é a minha filosofia de vida? Ah, ser uma pessoa do bem, uma pessoa generosa, uma pessoa, sei lá. Então nós vamos trazer essa ideia de filosofia Lean para algo mais prático, algo mais comportamental. Se a gente for pesquisar dentro do conceito de Lean, um dos principais e o primeiro ponto a ser utilizado para a implementação de Lean é 5S. Né? Onde é o início do Lean? Vou colocar aqui como início do Lean, 5S. Esse é o início do Lean. A empresa que não fizer 5S e disser que tem sistema Lean de produção implementado, não tem. No máximo o que ela tem é algumas ações de melhoria contínua, algumas ferramentas, algumas metodologias de qualidade, sistema da qualidade e tal, mas ela não tem Lean, né? Bom, 5S, o que é o 5S? O que nós entendemos basicamente do 5S? É termos um local onde a gente consegue fazer a implementação
de alguns pontos bem básicos, eu diria, né? Nós temos lá organização e limpeza. Eu não vou falar dos 5 S's agora, mas basicamente eles se resumem em organização e limpeza. O que é isso? Eu tenho que fazer, primeira coisa é organizar os materiais que eu tiver nos setores, nas áreas. Eu vou separar esses materiais e vou fazer uma limpeza. Tá? Os 5 S's, eles se resumem e eles se consolidam nesses 3 S's. Porque depois o restante é manutenção e conscientização. Então, quando eu organizo os locais de trabalho, separo aquilo que não serve para aquele local, jogo fora, ou empresto ou dou para outros setores, e faço uma limpeza daquele local, e eu consigo manter isso, eu tenho 5S implementado. Óbvio, né, que isso demora tempo, não é de um dia para o outro. O que eu quero dizer com isso é que, no momento que eu faço a organização, descarte e limpeza, e eu consigo manter isso sempre, o tempo todo, eu tenho conscientização das pessoas. Eu tenho pessoas conscientes de que isso é básico, é necessário e melhora o ambiente de trabalho. Quando eu tenho isso implementado, eu tenho um entendimento de que isso faz parte da filosofia da empresa. Ou seja, todo mundo entendeu que isso é básico, da mesma forma que, ao acordar pela manhã, eu faço minha higiene pessoal. Ou seja, eu faço uma limpeza, uma higiene pessoal, dentes, olhos, rosto, passo creme, penteio o cabelo, né? E eu entendo que isso é básico a ser feito todas as manhãs ao acordar. Então, se eu aprendo desde criança, desde pequeno, de que eu preciso lavar o rosto, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa e não ir trabalhar de pijama, eu tenho uma filosofia de vida de que a higiene básica é obrigatória, é fundamental, é necessária para uma boa apresentação. Então, porque dentro do meu setor, do meu posto de trabalho, eu não tenho que ter uma higiene, uma limpeza, uma organização básica daquele posto de trabalho para que meu dia seja melhor? Quando eu faço isso, eu tenho um local organizado, né? Eu tenho um ambiente ótimo de trabalho e eu consigo fazer com que aquele espaço seja mais adequado. Ou seja, eu não vou ter excesso de ferramentas, eu não vou ter excesso de materiais, eu não vou ter excessos de qualquer tipo atrapalhando o meu desempenho. Ou seja, quando eu vou colocar aqui, depois eu faço uma correlação, higiene, uma correlação, tá? Eu tenho um espaço otimizado e aí eu consigo trabalhar melhor. Então eu tenho lá higiene pessoal. Bom, aqui então eu vinha falando, né? Eu vou fazer uma correlação entre essa questão aqui desse exemplo que eu sempre uso. Basicamente, o que nós precisamos entender é que 5 S's seria algo básico e a gente tem uma situação onde culturalmente se tem uma dificuldade muito grande de fazer a implementação, né? Ao mesmo tempo que isso aqui a gente entende que é obrigatório. Todo mundo entende que é preciso fazer pela manhã, sair de casa bonitinho e tal, cheirosinho. Agora, dentro da nossa área de trabalho, a gente tem essa dificuldade, né? E uma coisa que se fala muito sempre é que eu preciso dar o exemplo, né? Então, quando a gente é auditor de 5S, por exemplo, a minha mesa, o meu local de trabalho tem que ser exemplo para os demais, porque senão eu não consigo fazer a implementação do 5S dentro de uma organização. Então, essa correlação que eu sempre uso como exemplo é para tentar sensibilizar e fazer as pessoas perceberem que 5S não pode ser um drama. Ele é um pouco chato de fazer no início, quando o negócio é muito bagunçado, muito difícil de organizar. Ele é cansativo, ele gera uma certa dificuldade. Porém, a gente precisa entender que isso acaba sendo algo fundamental. Então, se eu todo dia faço uma pequena organização, faço uma pequena limpeza e deixo aquele local de trabalho melhor, eu consigo ter uma maneira de fazer a manutenção de forma mais simples. Então, eu não crio uma dificuldade muito grande e eu consigo dar conta de manter sempre o 5S instalado no meu setor de trabalho. Assim como eu faço todo dia minha higiene pessoal, minha
me torno uma pessoa asseada porque eu sei que isso é obrigatório. Então, quando nós juntamos esses dois conceitos, nós precisamos entender que filosofia de vida, né? Se a minha filosofia de vida é ser uma pessoa asseada, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa organizada, eu vou fazer com que isso seja parte da minha vida, seja parte do meu dia a dia, e eu torno isso um hábito e eu consigo usar isso como referência e me tornar um exemplo para os demais que me rodeiam. No caso, o pai e a mãe, o que eles fazem? Ensinam a criança que é preciso fazer higiene todas as manhãs. E isso passa para a pessoa, para a criança, e se torna algo que ela vai praticar a vida toda, né? Então, quando a gente utiliza os 5S dentro de uma empresa e isso passa a ser parte do dia a dia, as pessoas entendem que é fundamental, que é necessário, nós temos uma filosofia implementada. Ou seja, quando eu tenho uma filosofia de vida e ela tem relação com Lean, né, eu posso dizer que, tendo o 5S implementado e as pessoas entenderem que 5S, por mais básico que seja, ele é fundamental, eu vou olhar de outra forma para os demais processos da minha organização. Então, por isso que nós tratamos o Lean como filosofia, porque quando eu trabalho eliminação de desperdícios como básico, ou como básico, vou colocar como básico aqui, eu sei que isso precisa ser feito. E aí nós temos um outro ponto importante que vai começando a juntar vários conceitos que a gente já falou, ter esse pensamento Lean é algo fundamental para que a gente aplique a filosofia Lean desde a concepção de produtos, né? E aí vocês devem lembrar, ou devem procurar, eu vou deixar o link aqui para que vocês vejam, a minha fala sobre engenharia simultânea. Ou seja, vocês percebem que nós temos uma correlação de vários conceitos, né? Tudo é sistêmico. Então, quando nós falamos sistema de gestão da qualidade, sistema produtivo, sistema não sei do que, a gente está se referindo a todo esse contexto e a gente não consegue trabalhar de forma isolada, nada desses conceitos, porque um depende do outro ou um soma com o outro. Ou seja, quando nós temos uma filosofia implementada na nossa empresa e nós entendemos que 8 desperdícios são pontos básicos que devem fazer parte do dia a dia, seja em produto ou seja em processo, nós temos ideia de que 5S é fundamental para que a organização seja limpa, organizada e com uma boa aparência. É a mesma coisa que nós irmos para o trabalho sem lavar o rosto, escovar os dentes e trabalhar de pijama ou sei lá, o jeito que a gente for. Ninguém faz isso. Por quê? Nós sabemos que é básico o 5S pela manhã. Na empresa deveria ser também assim. Quando isso aqui funciona, nós entramos no conceito de termos uma filosofia de vida voltada a 5S higiene pessoal, e aí nós temos noção de que quando há desperdício, quando há alguma forma de não agregação de valor no nosso produto e nosso processo, nós começamos a ter Lean implementado. O que é diferente de nós termos algumas ferramentas fazendo um trabalho básico ou fundamentalmente voltado a controle de alguns pequenos pontos, alguns pequenos detalhes e não algo consolidado como filosofia. Seria filosofia quando qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer condição dentro da empresa, tivesse um pensamento enxuto, tivesse um pensamento voltado à eliminação de todos os desperdícios. Mesmo que ela não consiga fazer a eliminação do desperdício, ela vai propor algum tipo de solução. Isso sim é filosofia Lean. Tá? Então, nós termos algumas técnicas, algumas ferramentas aplicadas, não quer dizer que nós temos Lean na nossa empresa. Nós teremos Lean quando todo mundo entender que aquilo que acontece dentro daquele espaço, dentro daquela organização, tem a ver com a mesma questão de se fazer higiene pessoal pela manhã. Pessoal, um abraço, muito obrigado por nos acompanharem, curtem e compartilhem nosso trabalho para nos motivarmos a produzir cada vez mais conteúdo sobre engenharia de produção.
canal do professor Cirnei, com certeza vocês vão encontrar muito material gratuito para quem está se formando, quem está estudando engenharia de produção, quem gosta do tema, quem trabalha e dentro da engenharia de produção ou dentro dos processos produtivos e quer saber mais sobre esse tema. Um abraço a todos.